Muito boa tarde para você ligado aqui no Velocidade Motor, o seu programa de automobilismo na TV já começou. E a partir de agora você acompanha todas as notícias do mundo do automobilismo. Você vai ver tudo de pertinho, junto com o nosso giro de notícias, e o nosso programa tá só começando. Chegando na oficina, caminhões já analisados, o oficineiro aqui, bonitão, do Daniel também, show de bola, caminhão do Zini fazendo revisão também, todos sendo preparados para a nossa próxima etapa em Cuiabá. Então aqui um pouquinho por trás, oficina tomando forma, cada vez mais organizada, uma oficina nova, toda construída. Ali vai ficar um dinamômetro, sensacional. Aqui é o setor de pintura, então esse canto todo fica pintura e fibragem. Olha quem tá aqui, nossa nave. Aqui você vai falar, pô, tá torto, mas a peça mesmo tá solta, tá? Ela foi desmontada, tem umas peças ali, porta nova aqui, então isso aqui, ó, já tá 100% preparado, ó. Preparado para pintura, nosso pintor, galera aqui preparando, ó, isso aqui, ó, tá preparando aqui. Sou da parte de Scherzer, isso aqui é o Garreal do Zini, que também está preparando as portas. Tudo certo aí? Show de bola? Bora! Aqui eu vou mostrar para vocês também. Olha lá. Tudo bom? Agora, tchau. De boa, tranquilo. Aí, ó. Chique. Aí essa peça aqui, ó, ela fica soldada. Aí passa uma fibra, sola aqui, encaixa assim direitinho e isso aqui fica zerado. Como vocês podem ver, bom, como dá pra ver, é muito artesanal. Muito artesanal. Todos os caminhões são fabricados desse jeito. Continuando. Aqui o Magu tá lá no torno, trabalhando, preparando algumas peças, porque muitas vezes a gente precisa preparar algumas peças aqui dentro de casa, não é só trazer de fora, vir de alguma fabricante, sempre preparar essa peça internamente, por isso que eu falo, é muito artesanal. Aqui, ó, ferrugem, um dos nossos técnicos aqui na oficina, vendo os detalhes pontuais. É um caminhão que já está revisado, como esse aqui também, mas sempre tem um detalhezinho, uma coisinha que tá na lista, tem que cumprir, checklist um por um, e sempre olhar de novo, será que aquilo foi feito? Confere. O trabalho pré-etapa é muito importante, porque, vou te falar, onde que você ganha uma corrida? É aqui. É aqui que você ganha uma corrida, é na preparação, é na montagem do caminhão, é tudo que é feito aqui dentro, é onde a gente consegue ir bem, terminar uma prova, finalizar uma corrida, tomar a bandeirada e subir também no pódio. Então o trabalho que é feito na oficina é resultado. Hoje aqui na área de engenharia e tecnologia da Frum, onde desenvolvem toda a tecnologia de freios que a gente usa lá nas pistas. E além disso, também o principal, nas ruas, que é onde a gente usa lá o nosso laboratório das pistas, mas antes até de chegar nas pistas, passa por tudo aqui. Aqui atrás também tem mais lugares de teste, a gente vai mostrar, mas primeiro eu quero pedir para os nossos rapazes técnicos que mandam aqui dentro do laboratório, quais são os principais testes, parâmetros que vocês fazem para, primeiro, os de rua, né, para a gente entender aqui, o que vocês testam aqui? Aqui a gente, o nosso laboratório de testes destrutivos, aqui a gente consegue testar freio, fadiga térmica de um disco. Aqui a gente consegue testar o cubo de roda, rolamento. Então a gente consegue realizar aqui todos os testes necessários para provar o produto com segurança. E o foco principal, assim, vamos dizer assim, tem vários testes que vocês fazem, além da parte só de temperatura, vocês vão até a quebra do equipamento para ver qual é o limite de fadiga, esse tipo de teste? A gente não realiza esse tipo de teste. A gente tem a gente tem um padrão no teste. Então a gente vai até X e aí a gente
faz as análises para ver como que ficou o material. Mas assim, o ideal é não deixar quebrar. Entendi. Entendeu? E agora, vamos lá, o teste pista versus rua. O que muda dos principais parâmetros de teste? Porque aqui, para vocês entenderem, eles desenvolvem os freios, tanto os freios de rua para os caminhões, e agora também começando também na linha leve, mas os de pista. E até o nosso lá ele é específico para o truck, né? Para o nosso Copa Truck. O que muda principalmente quando vocês buscam esse trabalho, esses testes aqui? O que vocês procuram dessa diferença? Corrida versus pista. De novo, corrida versus rua. Os parâmetros de máquina, de aplicação, temperatura, pressão. Então, a gente pega os dados da pista, a gente pega os dados do caminhão, então peso é diferente, a carga é diferente, então são essas diferenças. O de rua, a gente vai pegar os dados da tonelada do veículo, da peça que a gente está testando, e aí são os parâmetros que são aplicados aqui no ensaio, de acordo com o peso, pressão, temperatura. Essas são as diferenças. E agora, fala uns testes aqui, vocês levam acima do limite do que normalmente chega na pista? Qual é o grau de temperatura que chega na pista em relação aos testes? São parecidos? Vocês buscam essas temperaturas? E aquilo que eu acho que muita gente tem curiosidade, qual que é a temperatura que chega um freio de corrida lá na pista? Lá na pista, o freio, no momento da freada, ele ultrapassa 900 graus a temperatura do freio. É muita coisa. Aqui a gente consegue simular bem parecido. Que legal. E tem uma curiosidade legal, que eu vira e mexe converso com esses técnicos malucos aqui que levam tudo no limite lá na pista, que a gente olha um pouco os relatórios que vocês fazem de freios. E é interessante como cada caminhão com setups diferentes, e também o piloto faz a diferença também na frenagem, né? Você vê que tem um delta grande. Eu já vi caminhão com 550, 600 graus, depende da pista também. E tem uns que já passaram de 1000, que eu já vi acontecer algumas vezes. O que muda principalmente é o tipo da frenagem, é mais o setup? O que é o principal que muda essas temperaturas? Sim, o que a gente, pelas análises que a gente faz em campo, a gente vê que é mais a tocada do piloto mesmo. Tem piloto que usa um sistema de resfriamento, tem outro que prefere um outro tipo de resfriamento. Entendi. E agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: eu sou daquele que esquenta muito o freio ou não muito? Não, esquenta pouco. Então a gente freia pouco e acelera mais, isso é real. Ei, você gosta de carro, velocidade e automobilismo? Então segue agora o Velocidade Motor nas redes sociais. Basta apontar a câmera e escanear o QR Code na tela. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo dos carros, das pistas, das máquinas mais velozes. E tem mais! Seguindo o Velocidade Motor, você ainda pode concorrer a ingressos, experiências exclusivas e muito mais. O Velocidade Motor te aproxima das pistas e te leva para viver de perto a emoção do automobilismo. Siga agora @Velocidade Motor ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, porque quem ama velocidade não fica só assistindo, vive essa experiência. Galera, um sonho que eu acho que nem sonho era, porque eu nunca imaginei no Corvette estar aqui no Brasil. Corvette chegou no Brasil, Mustang foi para a Europa para participar do Mundial de Drift em Riga, uma pista animal que eu sempre quis andar.
e mais algumas outras coisas que vão surgir ainda lá fora. Mas hoje é o dia de testar o Corvette, da gente vir aqui no CPA em Piracicaba. É uma pista que é perto da nossa sede, uma pista legal, média, alta, então dá pra gente acelerar um pouquinho o carro. E entender como esse carro se comporta em solo brasileiro. A gente vai testar os pneus do Brasil, vamos testar os pneus de fora. A ideia do carro aqui no Brasil é a gente testar realmente ele. A gente entender todos os aspectos dele, o que eu nunca consegui fazer nos Estados Unidos. O que eu nunca consegui entender o quanto que o carro é bom em curva de baixa, em curva de alta, como que eu regulo ele para ser mais suave, muitas coisas que a gente não teve tempo de fazer lá aqui no Brasil. Eu tenho a minha equipe, a galera dedicada nisso, eu tô aqui, a gente pode testar bastante, a gente pode mexer no carro para ano que vem esse carro estar preparado para o que for. Não sei ainda o que a gente vai fazer ano que vem, não sei se a gente vai ficar no Brasil, não sei se a gente vai para a Europa, não sei se a gente vai para os Estados Unidos, não sei se a gente vai para o Japão. Eu realmente não sei, eu tenho algumas ideias, algumas propostas, algumas parcerias em mente, mas nada ainda concretizado, então qualquer coisa que eu falasse hoje ia ser só suposição. Nós chegamos aqui, final do dia, passamos 2 noites em claro praticamente, terminando o carro. Valeu, galera da minha equipe, vocês são E o carro chegou aqui, primeira coisa que aconteceu foi um problema elétrico. O carro chegou, a gente foi passar ali no dyno e de repente o carro não ligava mais, nada funcionava. Esse carro ele usa um sistema de PDM, coloca aí na imagem um sistema de PDM elétrico para as pessoas verem o que é. É como se fosse um computador que substitui fusível, substitui relé, substitui tudo no carro. Então, em vez da gente ter aquele monte de fio com aquele monte de coisa no carro, é só essa caixinha que controla tudo. Com isso, você diminui muito peso no carro, você diminui a quantidade de fios, só que é uma programação totalmente eletrônica, que precisa ser feita no computador. E no Brasil ainda as pessoas não têm experiência nisso, então quando aconteceu o problema, até a gente abaixar o software, entender como funcionava, o Ale da Forte Seven lá dos Estados Unidos, que é a pessoa que montou esse sistema nesse carro, ajudou a gente, tinha um mapa lá antigo do PDM, mandou pra gente, a gente instalou. Primeiras impressões que eu tive andando com o Corvette aqui na pista depois de andar com a 335. A gente saiu, estava fazendo umas voltas com a 335, em minha opinião um dos melhores carros que eu tenho para guiar. Eu saí dele e peguei o Corvette. É absurdo a diferença de digeribilidade tocada dos dois carros. Eu não falo pela potência, eu falo pela dificuldade mesmo. A 335, a primeira volta que eu peguei nela, eu já vim aqui fazendo furicai na reta apertada, entrando no curvão, saindo para outra, tipo, muito suave, muito fácil de colocar. Eu peguei o Corvette, primeira volta que eu fui dar, entrei na reta, tirei o pé, ele já gripou de uma vez, jogou para um lado, jogou para o outro, aquela dificuldade para controlar o carro, vim aqui para o curvão, aquela curva quadrada, né? Você acelera, o carro vai, você tira o pé, ele gripa, volta de uma vez. Deu para mim pela primeira vez ter uma diferença clara de tocada do Corvette, do Mustang, da BMW, usando um pneu que eu já usava no Brasil, numa pista que eu já estou acostumado. E a diferença é absurda. A dificuldade de guiar o Corvette, ela é muito maior do que eu imaginava. Eu achava que a dificuldade de guiar o Corvette era por causa das pistas de alta nos Estados Unidos, do pneu muito gripado. Eu achava que era isso que deixava o carro tão difícil de guiar. E eu vindo para cá e colocando o pneu do Brasil numa pista que eu já conheço, eu vi que não é esse... que a dificuldade de guiar o Corvette não é por causa das pistas, por causa do pneu, por causa... A dificuldade de guiar o Corvette é porque ele é difícil mesmo. E eu acho que isso daí vai ser o nosso trabalho agora. Entender como transformar esse carro em um carro fácil de guiar, porque assim, ele é muito competitivo, é um carro extremamente rápido. Isso daí é uma ótima característica. Quem viu a última etapa da Fórmula Drift, o Tommy LeMary, andando com o Corvette C7,
e era rápido, ele mais rápido, nossa, a coruja veio em cima de nós. Ele era mais rápido ali do que o Adam LZ, que é um dos carros mais rápidos da Fórmula Drift. Ele foi muito mais rápido do que o Brandon Sorensen, que é um carro rápido. Ele ganhou a batalha do Brandon Sorensen com folga por ter um carro mais rápido. Então o Corvette C7 ele é rápido, mas ele é muito difícil de guiar. E eu acho que essa vai ser o nosso trabalho agora, pegar minha equipe e a gente começar a trabalhar nesse carro, como que a gente deixa ele mais fácil de guiar. Porque se a gente conseguir deixar esse carro fácil de guiar e com a velocidade que ele se torna um carro extremamente competitivo. Do jeito que ele está hoje, não vai ser fácil de ser um carro competitivo. Eu me surpreendi mesmo. Isso daí é algo que eu não imaginava. Eu realmente achava que a dificuldade dele era por causa das pistas, por causa do pneu. Quando eu cheguei no Brasil, pus o pneu do Brasil, pista do Brasil, e senti isso, eu falei, gente, tipo, parecia um iniciante andando. Primeira volta, vinha e grudava e voltava, e o carro ia de novo, não conseguia manter ângulo. Deve ter um pedacinho aí que vocês filmaram, mas não tem um carro que eu faço isso. Eu pego uma BMW, eu pego carro que você me der na mão, eu saio aqui, saio fazendo drift e sai liso. E o Corvette não. Então vamos ter bastante trabalho, muito mais trabalho do que eu imaginava. Amanhã é o dia oficial de estreia dele. Hoje eu dei 2 voltinhas só com ele para ver. Amanhã é o dia oficial de estreia aqui em Piracicaba, no CPA. Então a galera vai estar aqui para poder acompanhar também esse teste. Então a galera vai ver tudo que a gente vai realmente passar com o carro, evolução. A gente não testou para vir para cá. Aqui vai ser o primeiro dia mesmo testando o carro. E vai ser legal porque o Pacheco vai estar aqui, é um carro rápido, dá pra gente ter parâmetros. O Douglas Gatto tá aí, embora essa pista pro Chevette não é uma pista tão boa, né? O Chevette normalmente ele é melhor em pistas um pouco mais de baixa. Mas vão ter vários outros pilotos aqui junto com a gente e eu acho que vai ser um ótimo teste para realmente entender um pouco do carro, o quanto mais rápido que ele é do que os carros brasileiros, o quanto mais lento ele é, o quanto mais difícil ele é de guiar, e espero sair daqui com as respostas. Muita gente tá, João, você vai correr com ele na Ultimate? Gente, hoje eu falaria que é muito mais fácil eu correr com a BMW 335 do que com o Corvette. Primeiro pela dificuldade de guiar. Hoje eu fiquei assustado com a dificuldade de guiar ele em solo brasileiro com os pneus do Brasil, a mesma dificuldade dos Estados Unidos. 335 é um carro extremamente rápido, Ribeirão não é uma pista tão de alta. O único problema da 335 é que a gente precisaria ter algumas peças reservas hoje que não tem, talvez encomendar essas peças, então ainda não sei. Eu acho que amanhã vai ser um dia de mais evolução, mais testes com o Corvette, para entender até onde ele pode chegar ali de competitividade, de mais facilidade para guiar. Mas é isso, espero que todos possam curtir tanto quanto eu, ter o Corvette aqui em solo brasileiro, minha equipe com bastante trabalho daqui para frente, eu também com bastante trabalho para a gente finalizar esse ano com o Corvette sendo um carro competitivo e fácil de guiar. Esse é o nosso objetivo. Meu objetivo não é ele preparado para andar na etapa da Ultimate, o objetivo é ter ele preparado para o final do ano. Para o que a gente for fazer ano que vem, ele está preparado. Tanto faz se vai ser para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, esse carro tem que estar preparado para o que a gente for fazer. Trava automático, vai estar gravado. O foda é que ela tá acionando com a bomba d'água. Então pode ser que ele apague a memória dela, né? Qual dos três que vai primeiro? Quem vai comigo primeiro? Nossa. Ô, Bia, eu quero mesmo pra você sair aí depois, aí, Bia. Nossa, lá vai parecer só um vídeo. Vai parecer só um Quer trocar o capacete, Gabriel?
A Confederação Brasileira de Automobilismo dá sinal verde para a abertura da temporada nacional do kartismo brasileiro com a 27ª edição da Copa Brasil de Kart, que será realizada entre os dias 22 de julho e 1º de agosto no Kartódromo Internacional de Imperatriz, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Já são quase 200 pilotos confirmados e as inscrições ainda estão abertas no site da CBA. Como sempre acontece, dada a grande quantidade de pilotos, pilotas e equipes, as competições nacionais da CBA são divididas em 2 grupos. Entre os dias 22 e 26 de julho, o Grupo 1 terá a briga pelos títulos das categorias Mirim, Cadete, OKN Júnior, F4 Novatos, OKN, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Gran Super Sênior e F4 Sênior 60+. Já no Grupo 2, entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, serão realizadas as provas da Mini, F4 Júnior, Novatos, F4 Graduados, Sênior AM X30, Sênior Pro X30, Super Sênior, Gran Super Sênior e Sênior 60+. Além da briga por um dos títulos mais importantes do kartismo nacional, nas categorias OKN e OKN Júnior, os pilotos e pilotas terão um motivo extra na luta pelas vitórias. Os campeões ou as campeãs de cada categoria serão premiados com a vaga, inscrição e todo o equipamento para disputar a Copa do Mundo FIA em outubro na Itália. O prêmio é fruto da parceria da Confederação Brasileira de Automobilismo e a equipe e fabricante italiana Parolin. A 27ª Copa Brasil de Kart reforça a importância de apoiar o kartismo brasileiro em todas as regiões do país e promete reunir alguns dos principais talentos em uma semana de grandes disputas na pista maranhense. O Kartódromo Internacional de Imperatriz é homologado pela Confederação Internacional de Automobilismo. A pista atende aos rigorosos padrões internacionais de segurança e oferece estrutura de alto nível para competidores, equipes e público. As disputas da Copa Brasil serão realizadas no traçado de 1.208 metros de extensão, com 8 metros de largura no seu sentido horário. Os campeonatos de kart organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Fala galera, agora saindo aqui da cidade de Yankee, aqui no Peru, um frio, uma barbaridade de frio, tchê. Vai fazer frio lá longe, mas hoje estamos indo ao Mirante do Condor para ver os condores. São aves de rapina que têm uma envergadura de mais de 4 metros com a asa aberta. A estrada por si só é maravilhosa, então confira aí na sua tela, amigo.
Você fala, ele fica com a cara assim. Qual o primeiro piloto estrangeiro a vencer uma prova na Stock Car? Cara, me pegou, hein? Primeiro piloto estrangeiro. Faz tempo isso? Deve ter sido... Não sei. Tem... Vale argentinos ou os caras de fora? Quem que correu o jet estrangeiro? Ou foi o português, ou foi o argentino, né? Foi aquele... Esse argentino que corre aí agora. Como é que ele chama? O único que eu sei é o Matias. Antônio Félix da Costa. Esqueci o nome dele. O Matias Rossi. Chutei. Não! Tem uns caras que são gringos, né? Agora, se você falar que o Max Wilson é estrangeiro, é o Max Wilson. Tipo, o Max não nasceu fora? Ele nasceu na Alemanha. Isso vale? Ou não vale? Não vale? Te peguei, né? Tem... opções? Pode passar que... Esteban Tueiro, uma coisa assim. Não tinha um Esteban Tueiro? Não existia isso, Esteban. Não sei. Eu acho que foi um argentino que eu esqueci o nome. Matias Rossi. Cara, não sei, não vou chutar. Félix da Costa. Félix da Costa. Mas eu vou chutar o Matias Rossi. Antônio Félix da Costa. Foi o Rossi. Matias Rossi? Antônio Félix da Costa. Não sei. Algum piloto que correu ganhou de uma corrida de dupla antes dele ganhar uma sozinho. Foi o... Félix da Costa? O Bebu. O Bebu Girolamo, é verdade. Vale corrida de duplas? Foi uma corrida de duplas com o Ricardo Maurício. Mas daí é dupla. Dupla daí você quebrou a gente, né? Errei. Tá tudo bem. Então primeiro o Bebu, que eu conozco, Girolami. O Girolami. Bebu Girolami. Então, ele não ganhou corrida. Ele ganhou corrida comigo. Ele ganhou corrida comigo. Bobiei. E o Salas fez pole comigo, só que a gente não ganhou. Caramba, essas perguntas aí, meu... Vou chutar. Mentira. Quantos países já sediaram uma corrida de Stock Car? Sediaram? Quantos países? Quantos países? Não sei. 4. 2. 2? Não. Portugal. Não é da minha época, né? Bom, você tá falando de Portugal. Agora, sabendo que foi no Portugal... Não sei se Uruguai... Argentina, Brasil, Portugal... Portugal, Argentina, Brasil... Você tem que falar? Vou chutar 4, porque pode ser que tenha algum que eu não saiba. E acho que talvez Uruguai, algo assim. 3. Brasil, Argentina, Portugal... 3. 3 ou 4? Eu vou chutar 4. Eu chutei mais um só pra... Falei, mas talvez seja 4. Porque eu sei que são 3, né? Mas eu falei, talvez tenha mais um aí. 2, 3, 4. 7. Não sei lá, chutei também. O quê? Cara, a gente tem, sei lá, Paraguai, Argentina, Chile, tem uma porrada de coisa aqui. Eu vou saber pra onde que eles foram. Eu não era nem nascido quando eles estavam começando a fazer isso. Eu vou saber. Cara, tem um monte de país aqui do lado. Eles foram até pra Portugal. Você vai que eles fizeram Portugal e já fizeram uma Eslovênia junto lá. Vou saber o que eles fizeram. Vou chutar 4 países. Deixa eu chutar 3. Argentina, Brasil e Portugal. 3. 3. Deve ser umas 3. Brasil, Argentina e Portugal. 4. Paraguai. 3. Pelo menos 3. Portugal, Brasil e Argentina. 3. Ou eu falaria 3, mas talvez um quarto, vai. Portugal, Brasil e Argentina. 3. 3. São 3? Por que eu não fui no que eu sabia, velho?